Na volta ou na ida, toda escolha é ponto de partida. Não fui eu quem disse isso, foi o Divo BK na música Carta Aberta. Seja bem-vinda, minha diva, ao Shanti Lama. Hoje a gente vai falar sobre um pouco do desconforto de crescer, sobre o desconforto de tomar decisões e sobre o quanto, na verdade, é extremamente dolorido quando a gente opta por sair de um espaço ou de uma relação ou de mudar alguma coisa na nossa vida. Muito se fala sobre a zona de conforto, mas pouquíssimo se fala que talvez ela não seja tão confortável assim. Sabe aquela relação ou alguma coisa na sua vida que não te agrada e te dá muita vontade de mudar? E aí, quando você toma a atitude de mudar, que vem o problema. O desconforto de tomar uma atitude, de mudar de vida, de mudar de hábito, ele vem com força. Atualmente, nas redes sociais, a gente fala muito sobre mudança de hábito, sobre mudança de vida, sobre um objetivo que você tem, realizar seus sonhos, coisas que geram um extremo desconforto. Muita gente tem aquele discurso de ai, muda de vida, acorda e faz diferente. Mas assim, pouquíssimo se fala sobre a frustração do dia a dia que a gente sente quando a gente está tentando mudar de vida. Quando a gente fala de zona de conforto, não necessariamente quer dizer que a zona é confortável. Isso é uma coisa que a minha psicóloga sempre me falou e eu sempre achei muito engraçado essa frase que a gente fala: ah, eu quero sair da zona de conforto. Cara, nem sempre a tua zona de conforto ela é confortável. O que a gente chama de zona de conforto, geralmente é o que a gente acostumou com ser normal. Então, se você tem, por exemplo, uma família muito conflituosa, que briga muito, que discute muito, aquilo se torna a tua zona de conforto. Você entende que não é confortável, que você pode sofrer ali naquela zona, mas aquilo virou uma coisa normal pro teu cérebro. Então, você começa a enxergar aquilo como o normal. Você não conhece outra coisa, você não tem acesso a outra coisa, aquilo é o que é e pronto, e você aceita e fica ali na tua zona confortável. Quando, por exemplo, você vê que você tem a oportunidade de sair de casa, de fazer uma faculdade fora, de viajar, ou de morar com outra pessoa, talvez casar, morar sozinho, morar com amigos, você fica completamente assustado, porque é algo completamente novo. E quer dizer que a tua família conflituosa tá tudo bem? É uma zona confortável? Não, mas isso não quer dizer que você não sofra, né? Você pode sofrer ali, mas é uma coisa que você já conhece, uma coisa que você já tá acostumada. E o problema pra gente é quando a gente tem que começar coisas as quais a gente nunca fez ou que a gente já fez e não está acostumado. Por exemplo, ir à academia porque você quer um físico específico é desconfortável, mas é um desconforto que você lida todos os dias com o desconforto para chegar no objetivo que você quer. E grande parte das coisas na nossa vida, elas precisam do nosso desconforto. E não necessariamente quer dizer que o que você tá fazendo é ruim, mas sim que é um hábito que você não tá acostumado. Por exemplo, quando eu comecei a fazer faculdade, eu sofria muito quando eu fazia faculdade em outra cidade, porque eu saía da minha casa às 6 horas e eu voltava meia-noite. Era suado, nossa, a pior coisa do mundo? Não. Mas era sofrido pra mim, era desconfortável, eu tava saindo ali do que eu tava acostumada, porque antes eu estudava aqui na minha cidade, eu saía daqui, tipo, 15 minutos antes da aula, voltava em 10 minutos pra minha casa, e aí já podia descansar, podia dormir. E aí quando eu fui estudar fora, gente, isso não acontecia, eu ficava muitas horas longe de casa, eu tinha que preparar lanche, eu tinha que estar sempre preparada pro frio, pra chuva, pro que ia acontecer, pro que não ia. Então, assim, era desconfortável pra mim, mas eu sou muito feliz por ter terminado minha faculdade. Hoje em dia eu sou muito, 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 muito feliz por ter chegado aonde cheguei com a minha faculdade, por ter me formado, por ter chegado até o final. Mas eu não vou dizer pra vocês que não acontecia 2 vezes por semana, minimamente, que eu falava, gente, eu vou trancar a faculdade, eu estou ficando maluca, eu não aguento mais, é muito trabalho, é muito cansaço, muita prova, é muita dedicação, muito esforço. Eu reclamava muito da faculdade, muito mesmo. Não vou mentir pra vocês, era desconfortável e era chato. E uma coisa que eu pego muito como exemplo pra dar quando a gente fala de desconforto é que
um momento muito importante da minha vida e muito ruim, inclusive, tá? Foi um momento que me marcou porque me trouxe muito aprendizado, mas ao mesmo tempo foi um momento muito difícil de se passar, que foi um momento no qual eu entrei nessa faculdade, que era longe, né? Era em outra cidade. Eu trabalhava em casa, então eu não via ninguém o dia todo. Todo mundo que eu via era na faculdade e eu não conhecia ninguém. Eu, nunca tinha visto nenhuma daquelas pessoas. Todo mundo ali era da mesma cidade, então tinham pessoas que já estudavam juntos ou que já se conheciam e eu não conhecia ninguém. Porque aqui na minha cidade, eu moro numa cidade pequena, eu tô acostumada a todos os lugares que eu chegar, eu conhecia pelo menos uma pessoa. E lá eu não conhecia ninguém, na van eu não tinha amizade com ninguém. Era tudo muito confuso pra mim, porque eu decidi sair da zona que não era confortável, porque eu estava frustrada por não estar estudando, mas eu decidi sair ali daquela zona de conforto, que mesmo eu não estando feliz, estava confortável pra mim, porque eu queria chegar em um objetivo. E, gente, todos os dias a faculdade era frustrante. Eu chorava, no começo porque eu não tinha amizade, porque, por mais que eu seja extrovertida, a gente vai virando colega, né? Quem faz faculdade, quem entra no emprego novo, a gente sabe que a gente sempre é pessoa desconhecida, com o tempo você vai construindo a relação. Então, assim, aconteceu que eu parei de ver todos os meus amigos que eu via na faculdade, todas as minhas amigas, tudo que eu tinha como confortável pra mim, eu perdi tudo. Eu perdi tudo, a minha vida mudou completamente. Eu terminei um relacionamento, eu entrei numa faculdade nova, eu estava num lugar onde ninguém me conhecia, onde eu não conhecia ninguém, onde todos os meus dias eu ficava tipo, meu Deus, hoje eu vou pra faculdade, e se ninguém falar comigo, e se me ignorarem, e se me acharem uma chata. E assim, esse é um exemplo do qual eu tenho, que eu lembro de falar pra minha psicóloga assim, eu estou num momento da minha vida onde tudo é novo. Porque eu estava, por mais que eu já tivesse a profissão de criadora de conteúdo, eu estava entrando em partes que eu ainda não estava acostumada. E aí, na época, eu até tinha um trabalho por meio período em uma agência. Então, tudo isso era muita coisa pra mim. Era um trabalho que eu não estava acostumada, uma faculdade que eu não conhecia ninguém. Eu saía de casa muito cedo, voltava muito tarde, eu passava muito tempo com pessoas que, eu não tinha nenhum vínculo, eu me sentia extremamente frustrada, porque os meus amigos estavam sempre juntos e eu tava sempre afastada de todo mundo. E aí eu me sentia completamente perdida. Mas eu falo pra vocês que esse momento foi tão importante pra mim que hoje eu olho pra trás e eu vejo que bom que eu lidei com isso. Porque assim, hoje em dia eu tenho um pensamento muito diferente do desconforto. Inclusive, foi depois de entrar nessa faculdade que eu comecei a realmente conseguir treinar na academia sempre. E quando bate desconforto, a gente quer fugir. Eu falo por mim, acho que grande parte das pessoas também é assim. Toda vez que bate o desconforto, você quer desaparecer. Relações, amizades, novos hábitos. Às vezes você começa, por exemplo, a correr, ou a ir na academia, ou a fazer um novo esporte. E aí no começo dói tudo, no começo você se sente uma merda, porque todo mundo é bom, você é ruim. Gente, ser iniciante em algo quer dizer ser ruim, quase que necessariamente. É muito difícil que você comece algo e já seja bom de cara. E para você ser bom, primeiro você precisa aprender a ser ruim. Então, o desconforto ele precisa ser tolerado em questão de um objetivo. Porque crescer dói. Crescer realmente dói. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, você mora numa cidade pequena, você quer fazer uma faculdade que só tem em uma cidade muito grande, por exemplo, vamos supor que você vai estudar em São Paulo. E aí você é do interior, e aí São Paulo é metrô, ônibus, trem, não sei o quê, e muita gente, muita falação, muito trânsito, muito BO, muita coisa. E aí você sofre muito, porque a adaptação ela é realmente muito dolorida. A gente sente falta do que a gente era antes e do que tinha antes. Eu lembro às vezes de falar nas minhas sessões de terapia que eu sentia falta de um momento da minha vida, atenção, do qual eu não era feliz, do qual eu não estava contente, mas eu era apegada. Então, existem, por exemplo, relações que a gente termina, amizades que a gente termina, que a gente sabe exatamente o porquê a gente tomou aquela atitude, mas às vezes a gente se pega sentindo saudade, pensando na parte boa, pensando que queria voltar no tempo. E aí a gente se perde em meias lembranças sem esquecer da parte ruim, porque
quando a gente decide sair de um lugar, quando a gente decide tomar uma decisão, é porque a gente tem um motivo forte. Ninguém toma uma atitude, ninguém muda sem ter um motivo forte dentro de si. E se você tem esse motivo, é porque não tá tão confortável onde você tá. E sim, vai ser extremamente desconfortável passar por isso. Mas isso não quer dizer que você não deva passar. Inclusive porque somente quem suporta o processo vai chegar no resultado. Então não adianta você começar, você dar o primeiro passo e desistir no meio do caminho. Eu sei que às vezes dá muita vontade, gente. Eu sou uma pessoa que tem muita vontade de desistir das coisas quando elas estão difíceis. Enfim, pra quem tem baixa tolerância à frustração, a gente sofre muito mais do que a grande parte das pessoas. Todo mundo sofre, sim, mas quem tem essa dificuldade de lidar com a frustração sofre o dobro, porque a gente cria o sofrimento ainda maior na nossa cabeça, viu? A questão principal é: não existe crescimento sem dor, não existe objetivo, sonho realizado sem que você se esforce para isso. Então, eu sei que a gente quer criar na nossa cabeça que o trabalho dos sonhos, o salário dos sonhos, a família dos sonhos, o relacionamento dos sonhos é tudo que vem fácil, rápido, tranquilo, mas a verdade é que a vida não é bem assim e que a gente precisa aprender a construir quem a gente quer ser. A construção de hábitos, ela realmente é muito complicada para quem não tem essa facilidade. Existem pessoas que foram criadas de forma com que tem mais facilidade para lidar com o desconforto e existem pessoas que não. Eu sou uma pessoa que, embora os meus pais tenham me criado para ter uma tolerância maior, eu tenho dificuldade por conta do meu psíquico mesmo. Eu tenho muita dificuldade de adaptação ao novo. Então, assim, eu sofro muito com o novo, muito mesmo. É muito difícil pra mim lidar com o desconforto, principalmente quando ele vem mais de uma área da minha vida ao mesmo tempo. Mas eu quero dizer pra vocês que com o tempo isso melhora muito. Hoje em dia eu tenho uma tolerância muito maior ao desconforto e às vezes a gente precisa dar uma reclamada, dar uma xingada. Às vezes você precisa ficar puto mesmo, porque você tem que ficar 3 horas no ônibus pra chegar na faculdade. Às vezes você vai ficar puto mesmo, porque você tem que pegar 3 transportes pra chegar no trabalho. E tá tudo bem, tá? Não se culpe por ficar puto, por reclamar, por achar ruim, por mandar mensagem pro teu amigo falando que tá louco, que vai trancar a faculdade. Porque, gente, é um processo. Mas a parte mais importante é: reclama, xinga, chuta o pau da barraca, mas assim, depois tu senta, analise e fala: não, esse é o meu objetivo. Eu entrei na academia porque eu quero emagrecer, eu quero ser feliz com o meu corpo. Eu entrei na faculdade porque eu quero me formar, eu quero ser um profissional bom. Eu fiz isso, eu saí desse relacionamento, ou eu entrei nesse relacionamento porque tem um significado pra mim. Eu me afastei dessa pessoa, eu parei de frequentar certos lugares porque faz sentido. Eu decidi, isso é uma decisão que a gente faz. Então, decidir algo, como diz BK, na ida ou na volta, é um ponto de partida para o início de algo novo. Outras 2 formas que são bem legais também para lidar com esse desconforto. A primeira são os micropassos. Se você, por exemplo, quer se tornar um leitor e você tem muita dificuldade de ler, ao invés de você começar com metas muito grandes, como por exemplo, ler o livro por mês, talvez seja difícil para você, ou ler um livro por semana, tenta colocar passos pequenos na sua rotina para que aquilo vá ficando mais normal na tua cabeça. Por exemplo, se tu não consegue ler 30 páginas por dia, coloca 5 páginas por dia para você ler. E aí, quando você sentir que as 5 páginas tá ok, você consegue ler as 5 páginas, tipo, tranquilamente, aí você passa para 10, aí você passa para 15, e aí você vai aumentando a tua meta. Mas não tenta criar um objetivo, uma meta muito maior do que você tá atualmente. Porque o que acontece é que quando a gente tá, por exemplo, você não lê nenhuma página, e aí num dia tu lê 100, no outro você tá puto, com raiva, estressado, não tá mais interessado, fez aquilo por precisão e não por hobby, por diversão. Aí você já tá com raiva, você já não quer ler, às vezes teve um dia ruim, então aí você pensa: ah, tudo bem, vou deixar pra lá, outro dia eu pego e faço isso. E aí, num dia tu lê, num dia tu não lê, e aí você passa 2, 3 dias sem ler.
Aí no outro dia você lê, tipo, 10. E assim a gente vai se frustrando, se sabotando e não conseguindo chegar a objetivo nenhum. Dê passos nos quais você consiga dar todos os dias. Isso eu acho que é uma coisa muito importante, que é andar sempre e devagar, do que correr num dia e parar no outro. E uma outra coisa que eu gosto muito também é comemorar as pequenas vitórias. Depois que eu comecei a comemorar as vitórias na minha vida, tudo mudou muito. Porque o que acontece é que a gente tá sempre dobrando a meta. Inclusive tem uma música, eu não tô lembrando quem canta agora, mas eu escuto bastante. Eu não lembro se é Ebony, se é Duquesa. Mas ela fala assim, eu quem crio e dobro a meta. Então, assim, a gente precisa ter em mente que é muito importante você dobrar a sua meta e realmente alcançar coisas que você não alcançava antes. Mas é preciso entender também que você alcançou a meta que você estipulou. Então, primeiro você comemora a meta que você alcançou e depois você estipula outra meta. Ao invés de ficar sempre dobrando, aumentando a meta, ao invés de comemorar o que você já fez. Então, se você não tá feliz pelo que você fez, pelo que você realizou, fica ainda mais difícil e fica ainda mais desconfortável dar o próximo passo. Então, sempre comemora o passo que você deu. Se você deu um mini passo, meio passo hoje, comemora o teu meio passo e amanhã você tenta de novo. E aí, quanto mais você comemora, mais fácil vai ficando. Vai se criando um senso de autoestima, de confiança em si mesma. Se você conseguiu dar meio passo, talvez tu consiga dar um. E se tu conseguiu um, tu consegue dar 2. E assim com o tempo, a gente vai aumentando as nossas metas, chegando nos resultados que a gente queria de forma muito mais simples e leve e ainda comemorando as nossas próprias vitórias. Muito obrigada por assistir Chantilama até aqui. Um beijo e até o próximo episódio.